Eu lembro desse casal cujo casamento não estava muito bem das pernas e o casal viu que o marido precisava mudar em alguns aspectos. E ele decidiu, eu vou mudar, eu preciso mudar. E aí começou a agir diferentemente, mas aí voltava a ser como ele era. E o casamento não deu certo. Há outras histórias desse tipo. Por exemplo, quando a pessoa está doente e ela decide que ela vai fazer alguma coisa, vai começar a ir para a academia, para ter um condicionamento físico, ou vai começar a fazer outras práticas para melhorar a sua saúde. Ela decide e percebe que quer, e aí não consegue, volta ao seu estado anterior. Isso acontece em vários tipos de situação. Também naqueles casos em que a pessoa tem a síndrome de janeiro. O que é isso? É quando a pessoa adia tudo para janeiro do ano que vem. Por exemplo, a pessoa decide aprender um novo idioma. Eu vou me matricular em janeiro do ano que vem. A pessoa decide aprender uma nova técnica qualquer. Eu vou começar em janeiro do ano que vem. E quando chega o janeiro do ano seguinte, a pessoa simplesmente não faz nada. Ou seja, são decisões, a pessoa decide de fato mudar, mas não consegue. Eu sou Alex dos Santos e hoje nós vamos falar a respeito da diferença que há entre mudança e modificabilidade. Nós vamos ver neste vídeo as diferenças que há entre a mudança e a modificabilidade. Quais as características da mudança, quais as características da modificabilidade. E eu vou passar para você 5 dicas para que você possa ter a modificabilidade, para que você possa observar a si mesmo e conseguir, de fato, modificar a sua vida, o seu comportamento. A principal diferença que há entre mudança e modificabilidade é o aspecto temporal. Ou seja, a mudança é algo temporário. Modificabilidade é algo permanente e definitivo. Vamos ver a diferença que há entre esses dois conceitos. Na mudança, nós sabemos que algo sai de um estado A para um estado B, mas não é algo definitivo, não é uma mudança definitiva. E isso acontece em várias situações da vida. Quando você decide que você vai deixar de fazer algo, então imagine que você tem um vício ou algo assim, e você vai deixar de fazer aquilo. Então você tomou uma decisão, porém você não consegue deixar de fazer aquilo. Você começou a fazer uma mudança, mas não conseguiu. E esse aspecto da mudança é justamente o que não há na modificabilidade. Na modificabilidade, todas as mudanças são permanentes. E a modificabilidade, no contexto da aprendizagem mediada, se trata sempre de modificabilidade cognitiva estrutural. Então imagine que você é uma pessoa que não consegue, por exemplo, acordar no horário. Você sempre dorme mais do que o desejado. E você decide, eu vou começar a acordar no horário. E você tenta um dia, no segundo dia até consegue, mas depois você volta a cair no mesmo erro. Então o que aconteceu aqui? A mudança que você exerceu durante algum tempo, ela foi superficial, ela foi temporária. E é justamente assim que funcionam as mudanças. Elas não são definitivas. Um outro exemplo, imagine que você tem um vício qualquer e você quer parar com esse vício. Você decide que quer parar, vai muito bem na primeira semana, mas depois volta a cair no vício de novo. Então o que houve ali? Houve uma mudança e não modificabilidade. Um outro exemplo é aquela pessoa que não consegue cumprir a palavra. Ela assume compromissos e de repente não consegue cumprir. E aí ela decide, eu vou mudar. Eu vou começar a ser uma pessoa que cumpre a palavra. E aí ela tenta, primeiro dia vai bem, primeira semana vai bem, e de repente ela se vê de novo caindo no mesmo erro de não cumprir a palavra. Nesse caso também houve uma mudança, mas não houve uma modificabilidade. Ou até mesmo em exemplos mais sérios, como por exemplo conversões. A pessoa diz que mudou de vida, se converteu, etc. Mas quando passa ali um mês, um ano, etc., a pessoa volta a viver a vida que ela levava anteriormente. Então, em vez de uma conversão, aconteceu uma mudança que foi superficial e a pessoa acabou voltando ao estado anterior. Por que isso acontece? Porque a mudança está estritamente relacionada à emoção. Quando há um aspecto externo que provoca uma emoção em você, você vai decidir mudar. Só que a emoção, como nós sabemos, é passageira. Ela vem e vai, elas mudam com o tempo e muito rapidamente. Então, a mudança que era para ser algo permanente acaba não sendo. Por quê? Porque ela segue as emoções. Então, quando você se sente de uma outra maneira, você vai acabar mudando ou voltando para o estado anterior e nunca vai ser algo permanente, aquela mudança que você queria. Esse é o problema com os coachings. Por quê? Um coaching, uma sessão de coaching ou a pessoa que passa por várias sessões e tem esse contato com o coaching, ela vai passar por mudanças a nível
emocional e superficial. É claro, há casos em que há de fato uma modificabilidade cognitiva por conta da repetição dos exercícios que de início eram a nível emocional. Então, no nível emocional é que o coaching vai agir primeiramente. Ele vai pegar na emoção da pessoa, a pessoa vai achar que vai ter uma mudança definitiva, mas aí quando passa uma semana, um mês e o coaching já não está mais presente, aí a pessoa volta a ter os comportamentos dos quais justamente ela queria se livrar lá no início. Então, por que isso acontece? Porque a mudança não é algo definitivo e segue propriamente as emoções. A modificabilidade cognitiva estrutural, como o próprio nome já diz, é uma modificabilidade que acontece a nível cognitivo, ou seja, é mais profundo do que as emoções, está por baixo das emoções, está na estrutura mesma do ser humano. Então, o ideal é que você tente não realizar uma mudança que é temporária, mas sempre a modificabilidade. E para que você consiga realizar a modificabilidade, que é algo permanente, eu vou lhe passar 5 dicas. Essas dicas valem para você que é adulto e vai tentar se observar para ver quais aspectos da tua personalidade, do teu comportamento você deseja mudar. Então você vai verificar qual é a raiz daquele problema, daquele comportamento e tentar resolvê-lo. Então aqui vão as 5 dicas para você realizar a modificabilidade. Então vamos para a primeira dica, que é identificar o problema. Tanto na mudança quanto na modificabilidade, você tem de identificar qual é o problema para que você possa agir. Porém, no caso da mudança, o que acontece? Você identifica o problema e tenta mudar imediatamente a partir de um elemento externo. Na modificabilidade, você vai identificar o problema e vai verificar qual é o problema interno e cognitivo que está presente para resolver esse problema e então ter a modificabilidade. É mais ou menos a diferença que há entre você, quando está doente, você resolver o sintoma e não resolver o problema da doença propriamente. Quando você resolve o sintoma, o problema permanece. Mas quando você vai até a doença mesmo e cura aquilo, a doença é curada e todos os sintomas desaparecem. É mais ou menos essa diferença que há entre mudança e modificabilidade. A mudança, algo superficial e temporário, a modificabilidade é algo permanente. De qualquer maneira, você vai ter de identificar qual é o problema que está presente. O que acontece com a modificabilidade é que para você identificar o problema real é um pouco mais difícil, porque exige uma observação de si próprio muito aguçada. Eu vou lhe dar um exemplo. Neste livro a respeito de Oppenheimer, há uma parte em que o autor descreve que um amigo dele, chamado Charles Edison, que era, a propósito, diretor do Banco da Inglaterra, ele participava de várias entidades comunistas. Ele conseguia, por exemplo, ajuda financeira de muitas pessoas para comprar armamentos para o regime comunista. Ele participava de todos os sindicatos e promovia vários novos sindicatos. Enfim, ele era um comunista. Só que no mesmo parágrafo em que o autor descreve ele como um comunista, ele diz que Charles Edison era um lutador pela democracia. Qual é o problema aqui? O problema é você afirmar que Charles Edison era comunista e lutava pela democracia no mesmo parágrafo. Se você for pesquisar sobre comunismo, você vai ver que não há nada de democrático no regime comunista. E se você for pesquisar o que é democracia, você vai ver que não tem nada a ver com o comunismo. As duas coisas são elementos diferentes. Porém, o autor coloca no mesmo parágrafo a informação de que Charles Edison era comunista e que ele lutava pela democracia, com a intenção do quê? De o leitor concluir que ser comunista é lutar pela democracia, o que é um erro. Então, esse erro está presente. Foi intencional do autor ou não? Essa é uma outra questão. Porém, o erro está presente. O autor deveria explicar que, apesar de ser comunista, alguns dos ideais pelos quais Charles Edison lutava eram ideais que tinham a ver com democracia. Ele deveria explicar isso, talvez desse um novo capítulo só sobre a explicação dessa diferença, mas ele não fez isso. Colocou tudo em um capítulo e o leitor tende a engolir toda essa informação e, no final das contas, vai acabar acreditando que comunismo é lutar pela democracia. Esse erro está presente, mas o leitor consegue identificar esse erro? A pessoa que sabe ler vai bater o olho e vai identificar esse problema. A pessoa que não sabe ler, ela vai passar pelas palavras, engolir aquela informação e passar a acreditar naquela afirmação de que comunismo é lutar pela democracia, e isso vai acabar virando uma neurose, porque a pessoa vai acreditar em algo que ela já terá esquecido. Bom, o problema está ali presente. O
que aconteceu aqui com relação ao autor? Ele sabia o que era comunismo? Provavelmente, apesar disso ter acontecido no final da década de 30, já havia dados suficientes para saber o que era o comunismo. Por outro lado, ele sabia provavelmente o que era a democracia, né? Ou deveria saber pelo menos. São coisas diferentes? São. Ele coloca como movimentos muito parecidos e talvez até mesmo idênticos? Sim, então ele cometeu um erro. O que aconteceu aqui? Ele não conseguiu manter duas fontes de informação ao mesmo tempo. Se isso foi proposital, isso é um exemplo de maldade, talvez. Se isso foi de maneira não proposital, isso quer dizer que ele provavelmente era meio burro e não deveria nem ter escrito o livro. Então nós vemos que não considerar duas ou mais fontes de informação ao mesmo tempo é uma falha cognitiva e ela é uma falha que está presente naquele grupo da fase de elaboração. Só para recapitular, lembrando que nós temos 3 grupos de funções cognitivas da fase de input, de elaboração e de output. A falha que é você não conseguir manter duas fontes de informação ao mesmo tempo no seu pensamento, duas ou mais fontes de informação, esta é uma falha que está presente no segundo grupo, que é o grupo de elaboração. Se você quer saber mais sobre as funções cognitivas, eu vou deixar um vídeo, o link para o vídeo aqui na descrição, onde eu explico melhor essas diferenças que há entre os 3 grupos de funções cognitivas. Então nós vemos que essa falha de não conseguir considerar duas ou mais fontes de informação ao mesmo tempo, ela é uma falha presente, mas que para essa falha estar presente, outras falhas provavelmente estejam presentes também. Provavelmente, caso o autor não soubesse das diferenças entre comunismo e democracia, ele provavelmente teria feito uma coleta de dados erroneamente, ou seja, ele percebeu as informações de maneira errada, ou seja, ele não coletou os dados direitos a respeito de democracia nem a respeito de comunismo e confundiu uma coisa com a outra. E a falta na qual você não consegue perceber os dados claramente é uma falha cognitiva do primeiro grupo de funções cognitivas da fase de input. Então, só na leitura desse parágrafo, a gente já consegue elencar as deficiências cognitivas que estão presentes ali, que indicam que o autor, de fato, tinha essas deficiências cognitivas ou ele não as tinha, mas para conseguir passar uma ideia para o leitor, ele teve de embolar o meio de campo e jogar a informação de qualquer maneira para que o leitor viesse a acreditar numa ideia pela qual o autor era simpatizante. Talvez tenha sido isso. Então, neste exemplo, nós vimos como é identificar uma falha cognitiva para depois nós podermos trabalhar em cima desta falha cognitiva para que a modificabilidade aconteça e não somente a mudança. Então, vocês vejam que a partir de um comportamento, no caso do autor aqui, nós fomos mais a fundo para ver qual era a função cognitiva que estava presente ou deveria estar presente ali para então trabalhar. Na sua vida diária, você também vai fazer isso. Você quer mudar um comportamento, você não vai pegar algo externo, emocional e tentar mudar imediatamente. Isso é uma mudança e não é o que você quer. O que você quer é a modificabilidade. Então você vai identificar o problema, verificar qual é ou quais são as funções cognitivas que não estão funcionando muito bem nesses casos, para depois trabalhar em cima dessas funções cognitivas. E com isso, vamos para a dica número 2. E a dica número 2 é propriamente muito simples, que é o quê? É exercitar a função cognitiva que você identificou como um problema, ou seja, como uma deficiência. Então, através de leituras, exercícios específicos ou através do PEI, que é o Programa de Enriquecimento Instrumental, você vai exercitar, então, aquelas funções cognitivas. Para quê? Para que você consiga, por assim dizer, melhorá-las e a modificabilidade aconteça. Então você vai resolver aquele seu problema inicial de dentro para fora. A terceira dica que eu vou te dar é o que nós já vimos mais ou menos aqui nesse vídeo, que é o seguinte: quando você identificou uma função cognitiva que está presente e que é problemática, você tem de verificar quais são as funções cognitivas dependentes, ou seja, anteriores, para que aquela função cognitiva pudesse estar deficiente. Por exemplo, nós vimos que no caso do autor do livro, nós identificamos a falta de capacidade para considerar duas ou mais fontes de informação ao mesmo tempo. Mas para que isso acontecesse, ele provavelmente tenha feito uma coleta de dados errada, ou seja, a percepção dele no que diz respeito aos dados, ao input, também não estava clara, provavelmente. Então, a partir do problema atual, você vai vendo quais são as funções cognitivas que também deveriam apresentar algum problema para que essa função cognitiva específica pudesse ter as falhas ali que ela
ela apresentou. Então, essa é a terceira dica. A partir da função cognitiva que você identificou como um problema, tentar rastrear quais as outras funções cognitivas que também podem estar deficientes. Então, a dica número 4 é justamente você exercitar também as funções cognitivas anteriores. Além de você exercitar a função cognitiva problemática que você identificou, você vai exercitar todas as outras funções cognitivas anteriores que têm de estar presentes como problema para que esse problema atual aconteça. Então você vai acabar fazendo exercícios, vários exercícios, para praticar essas funções cognitivas todas e acabar melhorando o desempenho dessas funções para que aquele problema inicial seja resolvido. E o mais interessante aqui é que quando você faz esse trabalho mais profundo, essa cura, por assim dizer, ela vai acontecer naquele problema inicial que você identificou e em todos os outros problemas relacionados que você possa ter na sua vida. Por quê? Porque você está curando lá na fonte, lá na estrutura cognitiva que você possui. E a quinta dica que eu vou lhe dar é a seguinte: você deve vigiar o seu comportamento e principalmente as suas micromudanças. O que é isso? Depois que você identificou o seu problema, identificou as funções cognitivas, fez algum trabalho para tentar melhorá-las, você deve ficar atento. Quando surgir uma situação que exige aquela função cognitiva, você deve estar atento para, de maneira consciente, exercitar aquela função cognitiva da melhor maneira possível. No exemplo que eu dei, eu identifiquei esse problema através da leitura de um parágrafo em um livro. Agora, todas as leituras posteriores que eu for fazer, eu já vou fazer prestando atenção nesse tipo de detalhes, nesse tipo de falhas que podem ser apresentadas pelo autor. E você vai ver que com o tempo isso vai ficar automático. Eu não precisei pensar muito para achar essa falha. Quando eu estava lendo, eu vi que ela falou do comunismo, eu vi que ela falou da democracia, que estava meio que deixando a ideia de que eles são equivalentes. Eu falei, opa, aqui tem um problema. Aí eu fui pensar a respeito e identifiquei essa sequência de funções cognitivas. E é isso que você deve fazer. Não somente na atividade atual, nos exercícios atuais que você está fazendo, você deve tentar melhorar as funções cognitivas, mas em todas as outras áreas da vida. E isso é o que a gente chama em aprendizagem mediada de transcendência. E essa então fica como a quinta e última dica para você. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curti-lo e compartilhá-lo com aquelas pessoas que possam ter interesse neste assunto. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.